Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, primeira parte, capítulo 15, Vampirismo Espiritual. Parasitismo nos reinos inferiores. Comentando as ocorrências da obsessão e do vampirismo no campo fisiopsicossomático, é importante lembrar os fenômenos do parasitismo nos reinos inferiores da natureza. Sem nos referirmos às simbioses fisiológicas em que micro-organismos se alojam no trato intestinal dos seus hospedadores, apropriando-se dos seus sucos nutritivos, mas gerando substâncias úteis às existências dos anfitriões, encontraremos a associação parasitária no domínio dos animais, como se fosse uma sociedade, na qual uma das partes, quase sempre, após se insinuar com astúcia, cria para si vantagens especiais, com manifesto prejuízo para a outra, que passa em seguida à condição de vítima. Em semelhante desequilíbrio, as vítimas se acomodam por tempo indeterminado à pressão externa dos algozes, mas em outras eventualidades sofrem a sua intromissão direta na intimidade dos próprios tecidos, em ocupação impertinente que às vezes se degenera em conflito destruidor e, na maioria dos casos, se transforma num acordo de tolerância por necessidade de adaptação, perdurando até a morte dos hospedeiros espoliados, saqueados, chegando mesmo a originar os remanescentes das agregações imensamente demoradas no tempo, interferindo nos princípios de hereditariedade, como raízes do conquistador a se entranharem nas células que sofrem sua invasão com componentes protoplasmáticos, para além da geração em que o consórcio parasitário começa. Em razão disso, apreciando a situação dos parasitas perante os hospedadores, temos por ectoparasitas quando limitam a própria ação às zonas de superfície. Por exemplo, o piolho, os fungos, a erva de passarinho. E endoparasitas, quando se alojam nas reentrâncias do corpo a que se impõem, por exemplo, os vermes intestinais. Porém, não será lícito esquecer que toda simbiose exploradora de longo prazo, principalmente a que se verifica no campo interno, resulta de adaptação progressiva entre o hospedador e o parasita, os quais, apesar de reagindo um sobre o outro, lentamente concordam na sociedade em que persistem, sem que o hospedador considere os riscos e perdas a que se expõe, comprometendo não apenas a própria vida, mas a existência da própria espécie. Transformações dos parasitas. Temos, assim, na larga escala dos acontecimentos dessa ordem, os parasitas temporários, como as sanguessugas e quase todos os insetos hematófagos, insetos que se alimentam de sangue, que apenas transitoriamente visitam hospedadores, os ocasionais ou os pseudoparasitas, que sistematicamente não são parasitas, mas que vampirizam outros animais quando as situações do ambiente os conduzem a isso. Os permanentes de desenvolvimento direto, que dispõem de um hospedador exclusivo e a cuja existência se encontram ajustados por laços indissolúveis, quase todos relacionáveis entre os endoparasitas, os parasitas chamados heteroxênico, parasitas que durante sua vida se desenvolvem no organismo
de hospedeiros diferentes. Quando eles se fazem adultos em ciclo biológico determinado, contando com um ou mais hospedeiros intermediários, quando se encontram em período larval para atingirem a forma completa no hospedeiro definitivo. Os hiperparasitas, que são parasitas de outros parasitas. Concluindo-se que o parasitismo entre os animais não decorre de uma condição natural, mas sim de uma autêntica adaptação deles a modo particular de comportamento. É justo admitir, se inclinem para novos característicos na espécie. Assim é que o parasita, no regime de adaptação a que se entrega, experimenta mutações de vulto, mutações muito significativas, a se exprimirem na sua forma por reduções ou acentuações orgânicas, compreendendo-se desse modo que o desaparecimento de certos órgãos de locomoção em parasitas fixados e a consequente formação de órgãos necessários à estabilidade em que se harmonizam devem ser analisados como fenômenos inerentes à simbiose injuriante, simbiose abusiva, notando-se nesses seres a facilidade de fecundação e a resistência vital, com a extrema capacidade de encistamento, pela qual segregam recursos protetores e se isolam dos fatores adversos do meio, como o frio ou o calor, tolerando vastos períodos de abstenção de qualquer alimento. Por exemplo, o percevejo do leito, da cama, né? Que consegue viver mais de 6 meses consecutivos em completo jejum. Continuando a examinar as alterações nos parasitas em atividade, assinalamos muitos plateumintos, que são animais sem cavidade corporal, de simetria bilateral, então ele tem um corpo achatado e que na maioria é parasita. Por exemplo, a solitária. E anelídeos, que são animais invertebrados, alongados, de seção circular e segmentado. Ao grupo pertence as minhocas, as sanguessugas e, em virtude do parasitismo, perderam os apêndices locomotores, substituindo-os por ventosas ou ganchos. Identificamos a degeneração do aparelho digestivo em vários endoparasitas do campo intestinal e, por vezes, a total extinção desse aparelho, como acontece a muitos cestoides, que são animal parasita de corpo alongado em forma de fita, segmentado, sem tubo digestivo, fixa por meio de ventosas e ganchos. A tênia, conhecida como solitária, e acantocéfalos, que são animais com cavidade digestiva de simetria bilateral, corpo em forma de verme e extremidade anterior com trompa retrátil armada de espinhos curvos, que vivendo de maneira invariável na corrente abundante dos sucos nutritivos já elaborados no intestino dos seus hospedadores, convertem os órgãos bucais em órgãos de fixação, prescindindo de sistema intestinal próprio, uma vez que passam a realizar a nutrição respectiva por osmose, utilizando toda a superfície do corpo. De outras vezes,
Quando o parasita costuma ingerir grande massa de sangue, demonstra desenvolvimento anormal no intestino médio, que se transforma numa bolsa volumosa que funciona como depósito de reserva, onde a assimilação se opera vagarosa para que esses animais, como sejam os sanguessugas e os mosquitos, se sobreponham a longos jejuns eventuais. Transformações de hospedeiros. Mas, se os parasitas podem apresentar expressivas transformações à face do novo regime de existência a que se afeiçoam, os resultados de tais associações sobre o hospedeiro são mais profundos, porque os assaltantes, os parasitas, depois de instalados, se multiplicam ameaçadores, estabelecendo espoliações, saques, sobre as províncias orgânicas da vítima, sugando sua vitalidade, traumatizando seus tecidos, provocando lesões parciais ou totais, ou estendendo ações tóxicas, como a exaltação febril nas infecções, com que algumas vezes apressam a sua morte. Nessa movimentação perniciosa, prejudicial ou letal, conseguem irritar as células ou destruí-las, obstruir cavidades, seja nos intestinos ou nos vasos, embaraçar funções e obstruir glândulas importantes, como por exemplo as glândulas genitais, que podem levar até a castração. Embora os recursos defensivos do hospedeiro sejam postos em evidência, criando exércitos celulares de combate às infestações, expulsando os invasores por via comum, ou neutralizando sua penetração pelas membranas fibrosas que os envolvem, encistando-os, criando um invólucro, a princípio, para aniquilá-los depois em pequeninos invólucros calcificados no interior dos tecidos. E lembrando os efeitos de certos parasitas heterogênicos que se desenvolvem no hospedeiro intermediário para alcançar a posição adulta no hospedeiro definitivo. Bastará menção especial aos tripanossomas, que em várias espécies se multiplicam nos tecidos e líquidos orgânicos, traçando aflitivos problemas da parasitologia humana em complicadas operações de transmissão, evolução e instalação no quadro fisiológico de suas vítimas, valendo citar, dentre todos, o Trypanosoma cruzi, que se hospeda habitualmente no intestino médio de um triatoma, ou de outro reduvídeo, que é o inseto de asas curtas, em cujo grupo se encontra o transmissor da doença de Chagas, o barbeiro, onde apresenta formas arredondadas em divisão para adquirir novamente a forma de tripanossoma no intestino posterior do hemiptero, que, vivendo à custa de sangue obtido por picada, vem a transmiti-lo pelas fezes ao organismo humano, no qual geralmente passa a residir em forma endocelular, ou seja, se situa no interior das células, nos músculos, no sistema nervoso, na medula óssea ou na intimidade dos tecidos, de outros tecidos, aí se difundindo na medida das resistências que o mundo orgânico lhe ofereça, desempenhando o papel de carrasco microscópico que persegue e aniquila populações indefesas. Obsessão e vampirismo. Em processos diferentes dos parasitas, mas atendendo aos mesmos princípios de simbiose prejudicial,
encontramos os circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados, desde as eras recuadas em que o espírito humano, iluminado pela razão, foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo e à crueldade, à ignorância e ao crime. Ou seja, quando chegamos ao estágio de raciocinar, passamos a descobrir que tudo o que fazemos tem consequência. Então, a partir daí, fomos chamados a renunciar à ignorância, ao crime, ao egoísmo, a abandonar ao é meu, é minha. E sabendo disso, o espírito desencarnado, não querendo assumir as consequências dos seus atos, eles preferem ficar junto dos encarnados. No entanto, revoltando-se em grande maioria contra as sagradas convocações e livre para escolher o próprio caminho, as criaturas humanas desencarnadas em alto número começaram a oprimir os companheiros da retaguarda, disputando afeições e riquezas que ficavam na carne, ou tentando empreitadas de vingança e delinquência quando sofriam o processo liberatório da desencarnação em circunstâncias delituosas. Então, quando foram vítimas, foram mortos, foram roubados. As vítimas de homicídio e violência brutalmente manifesta, declarada, ou perseguição disfarçada fora do corpo físico, entram na faixa mental dos ofensores, conhecendo sua enormidade das faltas ocultas e, ao invés do perdão, com que se liberariam da cadeia de trevas, empenham-se em vinganças atrozes, cruéis, retribuindo golpe a golpe e mal a mal. Outros desencarnados exigindo que Deus providencie solução aos seus caprichos pueris e proclamando-se inabilitados para o resgate do preço devido à evolução que lhes é necessária, tornam-se madraços, vadios e gozadores, e alegando a suposta impossibilidade de a sabedoria divina anular os padecimentos dos homens pelos próprios homens criados, fogem acovardados e preguiçosos aos deveres e serviços que lhes competem. Então, passam a ser parasitas mentais. Vocês querem um exemplo? Lembra do livro de ação e reação? Onde a pessoa matou outras para ficar com herança? Volta lá e vê. Infecções fluídicas. Muitos atacam os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando sua imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura. E ainda muitos outros, imobilizados, presos nas paixões egoísticas deste ou daquele teor, permanecem em pesado monoideísmo, ou seja, ideia fixa, junto dos encarnados, de cuja presença não se sentem capazes de se afastar. Alguns, como os ectoparasitas temporários, procedem como os mosquitos e os ácaros, absorvendo as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam, aqui e ali, mas outros muitos, assim como os endoparasitas conscientes, após se inteirarem dos pontos vulneráveis das vítimas, segregam sobre elas determinados produtos, filiados ao quimismo do espírito. O quimismo é o conjunto de combinações ou de composições de um organismo, e que podemos nomear como simpatinas. Simpatina é a substância semelhante à adrenalina, produzida nas terminações nervosas do simpático. É um termo usado por analogia aqui, E aglutininas mentais,
produtos esses que sutilmente modificam a essência dos seus próprios pensamentos, a verterem contínuos dos centros energéticos do tálamo no diencéfalo. Estabelecida essa operação de ajuste, que os desencarnados e encarnados comprometidos em exploração mútua realizam em franco automatismo, como os animais em absoluto primitivismo nas linhas da natureza. Os carrascos comumente dominam os neurônios do hipotálamo, acentuando a própria dominação sobre o feixe amielínico, que liga o hipotálamo ao córtex frontal, controlando as estações, os pontos, os núcleos sensíveis do centro coronário, do chakra coronário, que aí se fixam para o governo das excitações e produzem nas suas vítimas, quando controlados em seus desígnios, inibições de funções viscerais diversas, mediante a influência mecânica sobre o simpático e o parasimpático, ou seja, são aqueles que funcionam independente da nossa vontade. O simpático atua para combater o que nos aflige. Por exemplo, no perigo ele produz adrenalina, e assim que o perigo acaba, o parasimpático traz de volta a normalidade. Tais manobras, em processos intrínsecos de vampirismo, prestigiam o regime de medo ou de guerra nervosa nas criaturas de que se vingam, alterando sua tela psíquica ou impondo prejuízos constantes aos tecidos somáticos. Então, alteram o que a pessoa está sentindo. A pessoa fica nervosa, com medo, a pessoa fica paranoica, com medo extremo. No capítulo 6 do livro Libertação, lembra daquele diálogo entre a desencarnada e a encarnada em desprendimento do sono? Vale a pena rever. Parasitas ovoides. Muitos infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos ou confiados a viciosos apegos, quando fora do corpo físico, envolvem sutilmente aqueles que se fazem objeto de sua calculada atenção e, auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço, quer dizer, vingança, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável ideia fixa, fora das noções de espaço e tempo, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia, na forma do corpo espiritual, porque de órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função, se assemelham a ovoides vinculados às próprias vítimas, que de modo geral aceitam mecanicamente a sua influenciação por causa dos pensamentos de remorso ou arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo exigente, que alimentam no próprio cérebro através de ondas mentais incessantes. Então, novamente, vocês estão lembrando, né, no livro Libertação, capítulo 9, perseguidores invisíveis. Nessas condições, o obsessor ou parasita espiritual pode ser comparado, de certo modo, a Saculina carcine, que é um crustáceo rizocéfalo, isto é, que possui prolongamentos ocos semelhantes a raízes e que é parasito de caranguejo, que provinda de órgãos perfeitamente diferenciados na fase da vida livre, se enraiza depois nos tecidos dos crustáceos hospedeiros, perdendo as características morfológicas primitivas para se converter em massa celular parasitária.
No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, associação doentia, absorvendo suas forças psíquicas, situação essa que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Parasitismo e reencarnação. Nas ocorrências dessa ordem, quando a decomposição da vestimenta carnal não basta para consumar o resgate preciso, vítima e algoz se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos, caindo além túmulo em dolorosos painéis infernais, até que a misericórdia divina, por seus agentes vigilantes, após estudo minucioso dos crimes cometidos, pesando atenuantes e agravantes, promove a reencarnação daquele espírito que, em primeiro lugar, mereça tal recurso. E executando o projeto de retorno do beneficiário a regressar do plano espiritual para o plano terrestre, a mulher indicada por seus débitos à gravidez respectiva sofre o assédio de forças obscuras que, em muitas ocasiões, se implantam no seu vaso genésico por simbiontes que influenciam o feto em gestação, estabelecendo-se desde essa hora inicial na nova existência, ligações fluídicas através dos tecidos do corpo em formação, pelas quais a entidade reencarnante, a partir da infância, continua enlaçada ao companheiro ou aos companheiros menos felizes, que integram com ela toda uma equipe de almas culpadas em reajuste. Então, se desenvolve a meninice, cresce, se reinstrui e retoma a juvenilidade das energias físicas, padecendo, porém, a influência constante dos assediantes, até que frequentemente, por intermédio de uniões conjugais, em que a aprovação emoldura o amor ou em circunstâncias difíceis do destino, gestação que chamada sem querer, né, o acaso e tal, lhes ofereça novo corpo na terra, para que, como filhos de seu sangue e de seu coração, filho daquele que nasceu primeiro, lhes devolva em moeda de renúncia os bens que lhe deve, desde o passado próximo ou remoto. Em tais fatos, vamos anotar situações quase idêntica às que provocadas pelos parasitas heterogênicos. Porque, se os adversários do espírito reencarnado são em maior número, muitos deles atuam como trípanosomas, tomando os filhos de suas vítimas deles próprios e afins, por hospedeiros intermediários das formas pensamento deploráveis que arremessam de si, alcançando em seguida a mente dos pais ou hospedeiros definitivos, a inocular-lhes perigosos fluidos sutis, com que infernizam suas almas muitas vezes até a ocasião da própria morte. Terapêutica do parasitismo da alma. No entanto, é importante observar que todos os sofrimentos e corrigendas a que nos referimos estão conjugados para as consciências encarnadas ou não, dentro da lei de ação e reação, que a cada um confere hoje o equilíbrio ou o desequilíbrio por suas obras de ontem, reconhecendo-os também que, assim como existem medidas terapêuticas contra o parasitismo no mundo orgânico, qualquer criatura encontra na aplicação viva do bem eficiente remédio contra o parasitismo da alma. Porém, não bastará a palavra que ajude
e a oração que ilumina. Ou seja, não precisa esperar a próxima encarnação para se reconciliar com o adversário. É possível começar já, fazendo o bem com sinceridade, com arrependimento. Quer dizer, não basta só a oração, tem que agir. O hospedeiro de influências inquietantes, que por suas aflições na existência carnal pode avaliar da qualidade e extensão das próprias dívidas, precisará do próprio exemplo, no serviço do amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo, porque só o exemplo é suficientemente forte para renovar e reajustar. A ação do bem genuíno, com a quebra voluntária dos nossos sentimentos inferiores, produz vigorosos fatores de transformação sobre aqueles que nos observam, notadamente naqueles que se agregam à nossa existência, influenciando nossa atmosfera espiritual, uma vez que as nossas demonstrações de fraternidade inspiram nos outros pensamentos edificantes e amigos que, em circuitos sucessivos ou contínuas ondulações de energia renovadora, modificam nos desafetos mais acirrados qualquer disposição hostil a nosso respeito. Portanto, ninguém necessita aguardar reencarnações futuras, entretecidas de dor e lágrimas, em ligações expiatórias, para diligenciar a paz com os inimigos trazidos do passado, porque pelo devotamento ao próximo e pela humildade realmente praticada e sentida, é possível valorizar nossa frase e santificar nossa prece, atraindo simpatias valiosas com intervenções providenciais em nosso favor. É que em nos reparando, transfigurados para melhor, os nossos adversários também se desarmam para o mal, compreendendo, por fim, que só o bem será, perante Deus, o nosso caminho da liberdade e luz. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.